Estamos hoje aqui no nosso segundo encontro. Então, isso aqui foi uma recomendação de leitura que eu passei, que é um livro ao qual eu me baseio. Eu peguei a estrutura do livro e tenho falado em cima dos pontos apresentados nesse livro, que é do mesmo título da nossa série desse ano, Segredos de um Casamento Saudável. Eu gosto desse livro porque ele sai daquele eixo da América do Norte, que a gente acaba de alguma maneira lendo muita literatura americana, mas o cristianismo não é americano. O cristianismo ele veio do Oriente e passou e se expandiu por muitos continentes. E esse casal que escreve o livro é um casal de pastores espanhóis. E eu achei interessante, é uma outra maneira, tem um outro olhar. E achei que valeria a pena usar esse livro. Então fica aqui a dica para vocês. Vamos lá. Como eu disse, no último encontro, mês passado, nós falamos dos fundamentos do casamento. Revisitamos os textos lá do Gênesis para entender melhor qual é a definição que a Bíblia traz para o casamento, para a relação entre o homem e a mulher. E fizemos uma pergunta: sobre que terreno estamos edificando o nosso casamento? E há uma série de contextos e realidade que nós estamos vivendo e que nós precisamos entender que isso não muda, que nós vamos ter que saber viver essas novas realidades, mas a partir também do texto da Bíblia e tentar fazer essa adaptação nossa a essa realidade tão diferente. Muda para mim, Henrique, por favor. E o que eu entendo que nós precisamos, dentro de uma realidade tão adversa como a que nós vivemos nos dias de hoje? Nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Existem muitas vozes, existem muitas opiniões, você pode perguntar, sempre tem alguém que vai dizer alguma coisa, e ele tem algum conselho para dar. Mas nós precisamos olhar para o que Jesus nos ensina. E ele fala bem claramente que quando a gente ouve as palavras dele e as pratica, somos como homens e mulheres prudentes que constroem a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopram-se os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque seus alicerces estavam na rocha. Isso significa que você conhecendo esse texto, que existem duas coisas que você pode fazer. Você pode ouvir e praticar, e você pode ouvir e não praticar. Mas a tempestade, o transbordo dos rios, os ventos, isso sempre vai ter. A escolha é sua. Como é que você quer enfrentar as tempestades? Como você quer enfrentar os ventos fortes? Como você quer, passar pela vida? Pois não tem como viver a vida sem passar por essas dinâmicas, e dinâmicas de tempestades, de muitas vezes desconforto. Não existe uma vida sem dificuldades, e o que Jesus está ensinando é: se você ouvir o que eu tenho para dizer e que eu quero te ensinar, se você praticar, eu prometo que você vai passar, vai sobreviver, vai resistir. Lembra dessa imagem que eu trouxe para vocês da outra vez? Eu até tentei achar de novo, mas não consigo. E é uma imagem única, porque mostra a relação entre o homem e a mulher. Nem tudo funciona como deveria funcionar, mas você se adapta. Você cria jeitos de fazer a coisa funcionar, porque não existem casamentos perfeitos. Não existem pessoas perfeitas. Nós vamos, às vezes, ficar pensando assim: puxa, mas se o meu casamento fosse... Não, o seu casamento não é e não vai ser. A dinâmica é muito difícil. Mas há possibilidade da gente achar um jeito de o casamento funcionar. Como a relação desses dois com o trator. Faz a coisa funcionar, mesmo sem uma roda dianteira. E essa dinâmica do casamento saudável, ela é algo que vai percorrer sempre os nossos encontros, que é a ideia do amor e do respeito, baseado lá em Efésios 5:33, que diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Está falando com o homem, como a si mesmo.
E a mulher trate o marido com todo respeito. Essa dinâmica de amor e respeito. Muitas vezes nós vamos ter que entender, e agora quando formos falar de comunicação, isso vai ficar também mais claro, quando a gente começa a pensar na maneira como a gente age, como a gente se expõe, porque a mulher, ela é uma pessoa que espera receber amor do marido. E o marido espera receber o respeito da esposa. Só que se um fica esperando o outro, e o outro esperando um, a coisa não funciona. Então nós precisamos aprender a repartir aquilo que a outra pessoa precisa. Então agora a gente vai para a comunicação no casamento, mais propriamente dito, que é a nossa segunda parte. Comunicação parece uma palavra tão clara, mas tão difícil de fato da gente praticar. Porque comunicar é falar de tal forma que a outra pessoa entenda, né, Rodrigo? O que a gente quer dizer. Mas não necessariamente a pessoa entende o que a gente fala. E é algo tão simples, mas também tão complexo. Eu duvido que tenha alguém aqui que é PhD em comunicação e está bem, sabe se expressar, sabe dizer o que precisa, o que, né, sabe, não tem nenhuma crise de comunicação no casamento. E eu pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem para mim de um homem e uma mulher, e o tema era a comunicação no casamento. Olha o que a inteligência artificial fez para mim. Ela fez essa arte, eu, né, só falei lá, um homem e uma mulher com o tema comunicação no casamento. Achei interessante porque até tem ali o homem olhando para ela, mas ela olhando para baixo, talvez ali para a mesa, se eles estão sentados. Há algumas palavras ali, amor, compromisso. Tem palavras até que nem existe, que ele não sei o que ele fez, mas você percebe que a própria inteligência artificial, ela propõe que existe uma tensão, não existe uma harmonia, porque a comunicação no casamento, ela gera muitas vezes essa tensão, e eu achei interessante essa ilustração, porque mostra que a comunicação no casamento é algo muito difícil. E de fato, o livro de Provérbios é um livro que mostra para nós, muitas vezes, através da sabedoria de Salomão, o quanto que as palavras, elas podem ferir ou podem nos abençoar. E diz lá o texto, as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Por isso que eu não falo muito, eu fico quieto, tá vendo? Porque, né, boca fechada. Tem outro provérbio legal também, assim, que o tolo de boca fechada se passa por sábio. Eu adoro esse daí. Quando a pessoa começa a falar muito perto de mim, se eu paro de falar, vocês já entenderam tudo, né? Olha o que Jesus disse, quando disser sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Interessante que o próprio Cristo, ele mostra para nós o quão difícil quantas, né, áreas cinzentas tem na nossa comunicação, porque muitas vezes o que a gente fala alguma coisa, mas querendo dizer outra, ou não fala exatamente o que quer falar, fica dando voltas, fica escolhendo palavras, e Jesus, ele falou, olha, quando for é sim, não é não. Esse negócio de usar essa zona cinzenta, não funciona. Isso daí na verdade, você abre brecha para o inimigo, para minar o seu casamento, minar a sua relação, o diálogo. Então, há um alerta de Jesus para que a gente possa ser assertivo na nossa comunicação, né? Tentar ser o mais claro possível.
Essa frase também eu queria que você prestasse atenção nela. Não pode haver uma boa relação se não há uma boa comunicação. Não podemos transformar a nossa relação numa relação abençoada se também não há uma comunicação. Como é que você quer se relacionar com alguém se você não consegue se comunicar com esse alguém? A comunicação ela é essencial numa relação. Não há como se relacionar com alguém sem se comunicar com ela. E de novo a gente volta para o livro de Provérbios. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Então, tudo isso é para, de alguma maneira, ilustrar o desafio que a gente tem. Hoje nós vivemos numa era da comunicação. O ser humano é capaz de usar as mais sofisticadas tecnologias, podendo se conectar com qualquer parte do mundo. Entretanto, nunca o ser humano, em toda a sua história, se sentiu tão vazio e solitário. É possível, mesmo com tantas ferramentas tecnológicas de comunicação, nós nos sentimos extremamente solitários e até incompreendidos e incapazes de expressar aquilo que nós estamos sentindo. E olha só qual tem sido a realidade, né, nos dias de hoje. Isso também eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim uma imagem do casal, cada um olhando para o seu celular, no estilo Pixar, né, para não perder a piada. Mas, de fato, isso é uma realidade nos nossos dias. Nós estamos muito mais voltados para a tela do que para nós mesmos. Lembra a outra imagem que não havia ali, o homem e a mulher não tinham o olho no olho, né? Então, hoje a gente, às vezes, se sente mais confortável se comunicando através de uma tela do que, né, olho no olho. E isso é um alerta, nós precisamos prestar atenção e fazer uma pergunta: como é que está essa nossa comunicação, essa nossa relação? Por isso, eu também afirmo que a comunicação é para o casamento o que o oxigênio é para a vida. Porque se nós não tivermos oxigênio, o que acontece? Nós vamos morrer. E um casamento morre sem comunicação. Não tem casamento sem comunicação. É essencial a gente aprender. O tema hoje é os 5 níveis da comunicação. E nós entendermos um pouco mais, aprofundar, melhorar a nossa comunicação. E, de fato, todos nós sempre podemos melhorar mais um pouco. Podemos oxigenar mais o nosso casamento. Muitas vezes, nosso casamento, a gente se sente sufocado, sente ali sem ambiente, numa situação de angústia. Tudo isso, de alguma maneira, pode ser trabalhado se a gente conseguir encontrar um caminho para uma boa comunicação, para se expressar, para dizer o que sente, para poder dizer aquilo que precisa ser dito. E isso é um tremendo desafio para nós. Vocês conhecem essa história do folclore hindu, a história dos cegos e do elefante? Eu fui falar com a Dani e eu lembro dessa história quando eu era criança. Mas eu falei com a Dani e a Dani falou que não conhecia essa história. Então eu quero contar ela para vocês, essa história. Diz assim, essa história faz parte da cultura hindu. E diz que numa cidade da Índia, viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam esses cegos. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando eles discutiam sobre quem seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha.
E disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas. Somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas para entender. Está errada essa. Deixa eu ver aqui que está errada essa frase. Somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando como se quisessem ganhar uma competição. Não aguento mais, vou embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante, montado num elefante imenso. E os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro cego apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco, é muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo cego, tocando a presa do elefante. Esse animal é pontudo como uma lança, é uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca, é uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro, seus movimentos são ondulares, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas são todos mesmos, estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios, até que o sétimo sábio, cego, o que havia ido morar nas montanhas, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. E quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos, mas também estavam enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Isso significa que todos tinham razão, mas ao mesmo tempo todos estavam errados. E nas relações do casal, nós precisamos entender que ninguém tem a posse da verdade absoluta. Temos que aceitar os outros pontos de vista. Quando estamos conversando e nos comunicando, muitas vezes nós rechaçamos aquilo que nós estamos ouvindo, porque a gente fala: isso aí não é verdade, não é isso. Mas nós temos que entender que são aspectos de uma verdade maior. No gabinete pastoral mesmo a gente fala alguma coisa semelhante. A gente fala assim, que a verdade tem 3 lados: a sua, a do outro e a verdade de fato. Ou seja, é um tremendo desafio e muitas vezes nós nos sentimos donos da razão, e quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, comprometendo a nossa comunicação. Olha só que interessante essa porcentagem. Diz assim que a comunicação humana ela é composta por mais do que palavras. Que 10% só da nossa comunicação são as palavras que saem da nossa boca. 30% é o nosso tom de voz, é como a gente fala as palavras. Mas mais importante ainda é a questão da linguagem corporal. E nós precisamos prestar atenção nisso também. Muitas vezes, nossa comunicação ela não está sendo efetiva, porque nós não estamos entendendo, nós não estamos trabalhando essa comunicação para que ela seja de fato efetiva. Quando o nosso cônjuge nos comunica com algo verbalmente, isso será efetivo de fato se ele estiver respaldado pela linguagem não verbal. Porque imagina você falar para a pessoa: eu te amo, mas tem um jeito certo de falar eu te amo. Você não vai falar eu te amo gritando.
Você não vai falar eu te amo de braço cruzado. Você vai usar... Então, a nossa comunicação, ela diz muito. Diz muito daquilo que a gente está entendendo de fato e se a gente está engajado. Então, uma coisa que é importante é que nós precisamos nos comprometer a nos tornarmos melhores na nossa comunicação. A gente fica sempre, lembra que eu falei, pensando no outro, mas a culpa é do Rodrigo, né? A Priscila era certinha. Será? Como é que a gente... temos que entender que eu posso melhorar só a minha comunicação. Como é que eu tento me expressar? Qual é a minha gesticulação? O meu tom de voz? Isso tudo interfere na maneira como eu quero conversar. Então, a gente vem, de fato, para esses 5 níveis da comunicação, que é o tema central. E, olhando e pesquisando, basicamente, entende-se que existem esses 5 níveis de comunicação. E o primeiro nível é o mais básico até um nível mais complexo. E qual é o grande desafio? O grande desafio é nós nos desenvolvermos na nossa comunicação a ponto de a gente ter uma comunicação mais complexa, mais profunda. E conseguir subir o nível da nossa comunicação. Então, vamos caminhar por cada um desses níveis para entender melhor como eles são caracterizados. O primeiro nível é o nível que a gente chama de comunicação neutra. É o clichê. É aquela conversa de elevador. Quem aqui já teve essa experiência, né? Entra no elevador, tem uma outra pessoa, aí fica ali, né? Às vezes tem uma musiquinha, às vezes não tem. Agora tem às vezes uma telinha lá, eletromídia, para a pessoa poder... né? Mas aí não tem nada, aí você fica olhando para o chão, a outra pessoa fica contando lá os andares, e de repente alguém quebra o silêncio. E fala assim, que calor que está hoje, hein? Achei que ia chover ontem. Isso é clichê, porque né, isso aí funciona. Funciona, quebra o gelo, você não sabe o que falar? Fala do tempo. Né? Fala do elevador, esse elevador aqui, né, é muito devagar. Porque assim, é uma coisa que básica, mas é muito mágica. É um clichêzão. E de fato, a meta aí é só romper o silêncio. É ser cortês, então até mesmo assim, eu lembro que eu tinha um chefe, quando eu trabalhava numa empresa lá de engenharia, ele chegava e falava assim, bom dia, Marola, era o nome dele. Bom dia, Marola. Aí ele só fazia assim, Isso era o bom dia dele. Eu falei, que bom que você está, né, de bom humor hoje. Né? Mas a meta, qual é a meta? A meta é a cortesia, é romper o silêncio. Aquilo que eu falei, é essa conversa de elevador. Mas é muito clichê. Nenhum casamento pode... Isso aqui, gente, se a gente pensar naquela questão do oxigênio, aqui o oxigênio é 0 nesse nível. Né? Se imaginar que quando a gente sobe a montanha, é lá em cima que o oxigênio é 0, na comunicação é inverso. Quanto mais baixo for a comunicação, mais rarefeito é o oxigênio. Né? Imagina um casal que acorda de manhã e se encontra na cozinha. E aí fica aquele silêncio mortal. E aí um fala, será que vai chover hoje? Não pode uma coisa dessa. Então vamos ver qual seria um segundo nível. O segundo nível fala de uma comunicação superficial. O que significa isso? Ainda é uma comunicação muito básica, mas ela fica focada nos fatos. É quase que uma comunicação jornalística. Esses dias meu irmão voltou de Portugal e ele estava vendo lá os telejornais nossos e ele estava, esse cara aqui ainda nossa, como ele está magro, ele começou, né, a relembrar os âncoras. Daí eu falei para ele, chama João, esse aqui ainda é o único âncora que eu acho que ele exprime alguma opinião, porque os outros, eles só
relatam os fatos. E é isso, essa comunicação superficial, ela relata fatos e ela não se inclui na conversa. Ela está só contando, ela é uma narrativa jornalística, basicamente. Compartilha-se fatos e informações, mas não há opiniões nem posicionamentos. Então você chegar em casa e você dizer assim: hoje eu passei pela rua tal, tinha um acidente, a polícia veio e eu fiquei parado no semáforo, lá no trânsito. Isso é uma comunicação superficial, você está relatando fatos. Você não coloca emoção, você não fala nada. E às vezes alguns casamentos estão assim, tão também assim, sem oxigênio, que estão só relatando fatos um para o outro. Na tentativa de se quebrar ali o silêncio e as rotinas, tenta-se, romper o silêncio, contando coisas que foram vistas. Mas não se fala do coração ainda. Por isso, no terceiro nível, a gente chama então da comunicação social, que é quando começamos a exprimir as nossas opiniões. E nessa comunicação social, ela na verdade deveria ser o nível de partida dos casais. Se a comunicação ela pode ser desenvolvida, ela deveria começar no nível 3. Porque primeiro, você já não está conversando com alguém que você não conhece, você não está conversando com alguém que você encontrou no elevador. E se você tem uma relação de um mínimo de intimidade, aqui mesmo um namorado ou namorada, você tem que ter como é que eu falo, um ambiente mínimo de poder dizer um pouco mais do que só contar aquilo que você viu, mas também de falar um pouco daquilo que você achou sobre aquilo. Onde você começa a ter um pouco mais assim de liberdade para expressar, se você gostou ou não gostou, se você concorda ou não concorda. Você começa a mostrar um pouco até quem é você nessa comunicação social. Nós expressamos então opiniões e valores pessoais, falamos de nós mesmos, dos nossos gostos e das nossas preferências. Então você fala assim: olha, eu fui com meu pai, ele pediu para mim levar ele lá no médico. E aí cheguei lá, nós sentamos, ficamos lá um tempo, você está só relatando fato. Ah, mas chegou uma hora que eu não aguentei, eu tive que ir lá e reclamar, porque não é possível falar uma coisa dessa. Então você já começa a expor um pouco mais de emoção, de dizer: olha, eu não sou uma pessoa assim que tolero a espera, mas você está falando ainda muito de você. Quando a gente namora, esse é um nível em que a gente começa também a conhecer as pessoas. Quando você começa a entender do que ela gosta, o que ela não gosta, do que ela quer fazer e o que ela não quer fazer. Então, por isso que a gente fala que essa comunicação é o ponto de partida. Ah, vamos comer pizza? Ah, eu não gosto de pizza, gosto de comer comida. E é curioso, gente, parênteses aqui. Se você não sabe os gostos do seu cônjuge ainda, tem alguma coisa errada. Essa comunicação, porque essas são coisas que a gente precisava já saber no namoro. E o namoro não funcionou para nada, só para dar uns beijinhos só, talvez, uns amassos lá. Mas o namoro tem muito disso, de você saber os gostos pessoais, as opiniões, de o que ela gosta, o que ele não gosta. Eu conheci um casal que depois de casado, já tinha uns 10 anos de casado, que eles foram descobrir que eles tinham gostos diferentes pela folha da salada. Olha que impressionante. A mulher, a esposa, ela gostava do alface, ela lavava toda a alface, mas tem as folhinhas mais menores, que são mais crocantes, como é que é? O miolinho. Ela gostava muito dessa, só que o que ela fala assim: não, mas essa é a parte mais gostosa da alface, eu vou dar para o meu marido.
E aí o marido comia, mas só que o marido, ele sempre gostou das folhas que ficavam do lado de fora, que eram aquelas folhas mais, né, mais verdes, que não eram tão crocantes, mas eram as que ele gostava mais. Mas aí ele ficava quieto, porque ele falava assim, acho que ela gosta mais, então deixa ela comer. Passaram mais de 10 anos, até que alguém, né, sei lá como lá, conseguiu descobrir que eles estavam comendo as partes erradas do alface. Porque simplesmente não falaram o que gosta e o que não gosta. E às vezes a gente fica também nessa coisa de adivinhar, sabe? Aí uma coisa que uma crítica às mulheres. Vocês querem que nós homens a gente adivinhe o que vocês gostam, mas a gente é homem, a gente não tem essa habilidade. Né? Esse sexto sentido. Precisa ser claro. Não gosto disso. E aí nós temos que ser espertos para entender e não precisar que ela repita, porque se ela tiver que repetir, meu amigo, né? Aí estamos lascados mesmo. Mas a gente pede uma gota de misericórdia e diga. Né? E aí mas faça também um preâmbulo. Olha, eu vou falar para você do que eu não gosto, você presta atenção. Você está me ouvindo? Né? Foca. Papel e caneta na mão. Sabe? Então, percebe que mas isso é só o nível básico, é o ponto de partida. Qual seria, então, aí a maneira como a gente, então, quer desenvolver essa comunicação? Nós vamos desenvolver essa comunicação se a gente conseguir elevar ela a um nível emocional, ou seja, a um nível de sentimentos e emoções. Porque abre espaço para uma comunicação onde eu posso dizer como eu me sinto. Porque agora não é só mais questão do que gosta ou que não gosta, mas isso me deixa chateado, me deixa frustrado, me deixa feliz, eu fico alegre, começa-se a criar o conceito de unidade e intimidade. Então, lembra daquele fato que eu estava narrando? Olha, eu estava passando pela rua, e aí teve aquele acidente, aí veio a ambulância, e eu fiquei parado naquele trânsito, e eu não gosto de ficar parado no trânsito. Você está só falando, mas daí de repente você fala assim, mas sabe que eu me senti muito mal, porque eu vi aquelas pessoas machucadas, aquilo me machucou também, e eu vi ali sendo socorridas, aquilo me deixou tão mal. Você começa a falar dos seus sentimentos. Geralmente é aqui que eu começo a chorar. Quando eu começo a chorar é que eu entrei nesse nível 4. Então você já começa a entender. Quando eu estou pregando, é verdade, gente. Por quê? Porque eu já estou abrindo o meu coração e eu já estou falando das minhas emoções, dos meus sentimentos. Já não é uma coisa só mais racional, mas tem uma paixão, tem algo mais íntimo, que a gente não revela para qualquer pessoa. Mas quando temos, né, num casamento, a gente precisa ter esse ambiente, essa segurança no outro, essa confiança na relação. E aí o que acontece? Às vezes a gente não tem essa confiança na relação. Aí a gente se fecha, não fala. Aí nós, os homens, a gente fica assim, sem saber, porque fica a mulher emburrada, ela não fala nada, aquela cara de que comeu e não gostou, e a gente fica, né, perdido, não sabe o que faz, não sabe se lava a louça, se seca a louça, vai embora para casa, se fica em casa, não é? Porque está num terreno minado. Não sabe nem se pode falar bom dia, para quebrar o silêncio. Então, e a gente precisa ter um ambiente que a gente consiga falar, onde a gente adentra esse mundo interior dos sentimentos e das emoções. E muitas vezes, lembra que eu falei que a comunicação, ela é composta de palavras, ela é composta de tons de voz, mas também de gestos, né? Como é que era a expressão? Expressão corporal. Aí pensa que um cônjuge começa a falar de algo do coração, aí a outra pessoa, ela se vira,
e começa a pegar alguma coisa no celular, lembrou que tem que mandar um WhatsApp, que não sei o quê. Como é que fica a outra pessoa? Aí você fala assim, você está me ouvindo? E a pessoa está de costas assim, não, pode continuar. Não vai existir. A Dani muitas vezes fica irada comigo. Porque eu estou com a cabeça o tempo todo pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Aí ela chega. E às vezes a gente tem a oportunidade de estar juntos em casa às 5 horas da tarde, que é a hora que ela está chegando do trabalho. E ela, né, tem lá os dias difíceis. E eu até vou lá e aperto o botãozinho lá do desabafo lá, né, para deixar ela... Pode falar. Fala que eu te escuto. Eu ouvi ele falar disso, né? Será que eu escuto mesmo? Ela começa a falar, dá 2 minutos, aí eu vou lá, ela está falando ainda, mas eu vou lá, eu já vou mexendo em alguma outra coisa, abrindo uma janela, não sei o quê, apagando luz. Ela fala assim, Fá! Aí pronto, acabou. Eu que vou resolver minha janta, né? O que eu vou comer, se vira, né? Então, muitas vezes a gente também precisa ter essa sensibilidade de quando começa a perceber que a pessoa ela foi para esse nível do coração. Então, o que a gente faz? A gente para, a gente senta, a gente olha no olho da pessoa, a gente ouve a pessoa, espera ela terminar de falar. Aí, porque também tem aquelas coisas que também às vezes eu começo a abrir meu coração, agora é minha vez. E aí eu começo a falar, não deu 10 palavras, ela fala assim, mas por que você... Dani, ouve primeiro. Né? Ouve primeiro, depois você dá a sua opinião. Mas deixa eu falar o que eu senti. Porque eu sou um homem sensível. Sou um homem emotivo. Né? Não consigo nem chorar. Você não dá tempo. Então, achar esse time. Mas tem... Lá, né, o pico do Everest, onde a gente quer chegar, onde o ar ao contrário, é puro. É a comunicação empática. E a gente chama esse nível da total transparência. O que significa isso? Ali aonde ali aonde nós queremos chegar, é a nossa meta. É aquilo que Jesus, ele fala em Mateus 19:6, uma vez que já não são 2, mas são uma só carne. É tal a sintonia e essa empatia entre os dois, que a coisa flui de uma maneira assim, que não é 2, é 1. Porque o que significa, qual é a diferença de empatia e simpatia? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, eu vou ensinar para vocês. A simpatia é quando a Dani fala, e ela fala das coisas lá dos perrengues dela, e eu falo assim, puxa Dani, que coisa, não sei o quê. Mas a simpatia, eu sou simpático a ela, eu fico do lado dela. Porque simpatia significa estar ao lado. É ficar junto. É legal. Mas ainda não é empatia. Porque a empatia é quando eu tenho oportunidade de sentir a dor dela. Eu entro dentro do coração dela. Ela começa a chorar, eu choro também. Ela ri, eu rio também. É uma coisa assim, é como se os nossos corações estivessem interligados. E nessa total transparência também tem a nossa máxima vulnerabilidade. É onde a gente está escancarado. Sabe? Porque ali é onde a gente está sendo o que a gente é, a outra pessoa está tendo permissão para literalmente entrar dentro da gente e tá ali, e ninguém está ali se acusando, nem dizendo que está certo, que está errado, não estamos trazendo opiniões, mas a gente está ali numa conexão, que é o nosso grande objetivo. Mas cada um de vocês, fazendo aí a sua análise do seu cotidiano, é difícil acontecer. Porque às vezes quando a coisa está chegando lá no Everest, aí é o filho que não sei o que cai, é o gato que derruba não sei o que, é a campainha que toca, e a gente não consegue ter, desenvolver essa comunicação. E a meta é que nós encontremos essa relação plena.
que traz essa simbiose do nós, porque quando a Dani fala alguma coisa, é como se eu também, se aquilo machucou ela, aquilo me machuca também. E da mesma maneira, sabe, aquela coisa assim, eu posso contar uma coisa assim, que foi muito legal, e ela vai achar aquilo muito legal também, mesmo que ela não tenha passado por aquilo, que ela não tenha visto. Mas ela, é aquilo que a gente fala, às vezes, a gente está jogando no mesmo time. A gente se alegra com o nosso cônjuge e a gente chora com o nosso cônjuge. Mas isso é um desafio. Eu quero aqui, na verdade, não dizer que isso é uma coisa fácil, mas que é o nosso objetivo. Nós precisamos nos desenvolver para isso. E aí, então, aqui eu coloquei, né, graficamente, para a gente entender os 5 níveis. A gente tem o primeiro nível, que é o nível do ar rarefeito, né? Que não quero ninguém nesse nível, se Deus permitir, né? Nos livre dessa, que é essa linguagem neutra, é o clichê, a superficial, aí a gente começa no social, que a gente começa a dizer sobre os gostos, né? Vai para emocional, até chegar na empática. Até fiz esse outro gráfico, porque ali, ó, é o ponto de partida, é da 3 para cima. Aí o que acontece? Quando é que a gente começa, gente que eu falo pastor, começa a conversar com os casais, geralmente eles estão com a sua comunicação na descendente. Está numa comunicação superficial, está numa comunicação neutra. Já não estão mais juntos, está um morando com o pai, o outro foi não sei para onde, já tem um distanciamento. E nós precisamos aprender a desenvolver essa comunicação. E eu queria aqui, só caminhar um pouquinho mais com vocês, falar um pouquinho de alguns ladrões da comunicação, que nos atrapalha a chegar nesse nível da comunicação empática. E um dos ladrões da nossa comunicação, talvez um dos grandes ladrões, é a falta de tempo. Porque para chegar num nível de comunicação de excelência, vamos dizer assim, precisa de tempo, precisa de dedicação. Não é uma coisa que acontece, não é 2 minutos de conversa, mas é um sentar na mesa. Pergunta, qual é a última vez que vocês sentaram juntos na mesa, repartiram uma refeição? Às vezes é muito difícil, eu vejo na minha dinâmica mesmo na minha casa, eu acordo às 5 da manhã, às 5h05 eu acordo o Henrique, e nisso eu vou fazendo café, aí a Dani vai, ela levanta, mas quando ela levanta, que ela vai sentar para tomar o café, eu já estou saindo, porque eu já vou levar o Henrique, ele precisa pegar a van para ir para São Paulo. Aí quando eu volto, eu vou tomar café com a Dani já está levantando, porque ela já terminou de tomar café, e aí sobra a louça para mim, né? Sobra tudo, porque ela sai, porque ela tem que entrar às 7 da manhã, aí eu tenho que arrumar a cama, estou desabafando agora, tenho que arrumar a cama, tenho que pôr o gato para, né, limpar a caixinha do gato, tenho que pôr o lixo para fora, né? Porque pastor não trabalha, né? Você sabe, então é aquela história. Enfim, e aí ela chega, mas eu estou aqui na igreja, e tem dias que eu chego em casa, ela já está dormindo. Tem dia que eu falo para ela assim, tenha um bom dia, até amanhã. Porque eu só vou vê-la de novo. E como é que eu faço então para ter tempo? Eu tenho que pôr isso na agenda. Eu não posso deixar que isso se torne uma rotina. Ela vai acontecer, porque não, né, tem coisas que são inevitáveis. Mas eu posso encaixar a minha agenda. Então, tem vezes que eu ponho na minha agenda, eu vou chegar em casa às 5 horas, porque daí eu encontro com ela. E aí a gente senta na mesa e faz aquele cafezinho da tarde juntos. Passa um cafezinho, ou pega um bolinho, pega lá o que tem, senta lá. E um dos momentos mais gostosos é quando eu consigo sentar às 5 horas da tarde, para esse chá da tarde. Me sinto assim, né? Um lord inglês, né? Brincadeira. Mas ali a gente conversa um pouquinho, ela expressa lá os perrengues do dia, a gente faz a agenda, começa a programar. Então, cada um tem uma rotina, e as nossas rotinas, essa rotina da vida moderna, ela é muito intensa.
É o homem e a mulher no mercado de trabalho, é criança. Mas tem que ter agenda, porque a falta de tempo não pode ser uma desculpa. Então tem que separar tempo. Eu lembro que eu era ainda um jovem pastor em São Paulo, e tinha um pastor acima de mim, que era o coordenador. Aí um dia ele falou, eu falei assim, hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento. Aí ele falou assim, aí você não vai comemorar? Não vai, porque não vou poder, porque eu tenho não sei o que lá. Ele falou assim, cancela tudo e volta para casa. Porque isso é importante, esse é um dia de comemorar, você tem que estar em casa. E sabe o que ele fez ainda? Ele me deu ainda 2 ingressos para mim assistir com a Dani lá um musical que estava passando. Ele falou assim, não pode deixar de comemorar. Então, datas de namoro, de casamento, tem que ter tempo, tem que ter comemoração, tem que ter esse tempo para vocês, para estar junto. Não podemos dizer, nos justificar, que tem falta de tempo. Lembra que nós precisamos desenvolver a nossa comunicação e precisa de tempo para isso. Um outro ladrão da comunicação, eu chamo das raízes de amargura. É quando um dos dois tem coisas no coração, assuntos do passado que não foram resolvidos. Aqui é muito a ver com a questão do perdão, coisas não resolvidas. A gente vai ter um encontro só para falar de perdão. Mas às vezes, quando algum dos dois está ali ressentido, amargurado, a pessoa está com o coração fechado. E isso é um ladrão da comunicação, porque coração fechado não vai chegar ao nível da comunicação. E quando acontece isso, um coração fechado, ele não gera comunicação, ele gera reação. Porque é aquela coisa assim, né? Provocou, levou. Porque a pessoa já está toda espinhenta, ela está toda, né, sensível. Então, encostou, né, que nem TPM lá. Tocou, perguntou, eu esqueci lá outra coisa lá, apanhou. Sabe? Então, tem que trabalhar, gente. Por isso que precisa ter o tempo também, até para expressar o que está machucando, o que não gostou. Raiz de amargura, e a gente vai falar disso depois num outro encontro, mas a falta de perdão, assuntos que não foram resolvidos, isso tudo gera um coração fechado, e a gente precisa, e muitas vezes precisa até de mediação, precisa pedir ajuda. Eu lembro de uma vez que teve uma situação entre eu e a Dani, que a Dani fechou o coração dela, ela ficou assim, eu não sabia o que fazer, eu fiquei perdido. E eu tive que pedir ajuda para o pastor mais velho da igreja. Eu já era um jovem pastor. Mas eu falei assim, Lisânias, me ajuda. A Dani fechou o coração dela e eu não sei como. Preciso de ajuda. E às vezes a gente espera muito tempo para pedir ajuda. E é necessário. Muitas coisas precisam ser... Porque lembra a história lá dos cegos, do elefante? Às vezes a amargura é uma parte da verdade, mas precisa talvez um outro olhar, alguém que tenha uma outra visão. Eu lembro que teve uma outra vez também, tive uma crise com a Dani, aí eu já tinha um outro pastor, na época era o pastor de Vinhedo, aí ele me deu uma bronca. Eu fiquei assim, até chateado, falei, puxa, pensei que ele era meu amigo. Mas ele falou um monte, assim, o que eu tinha que fazer, não sei o que não podia e tal. Aí, depois de muito tempo, eu falei para a Dani, sabe aquele dia lá que o pastor veio aqui, então me deu uma bronca tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, ele também me deu. Então, muitas vezes, é preciso ter um mediador, alguém que tenha uma experiência maior, que consiga olhar um pouco mais amplamente, que possa ajudar. E aí, de novo, é uma coisa importante. Escolham também pessoas que vocês vão ouvir e vão acatar, porque também tem isso também, porque tem um monte de gente que gosta de ouvir, mas fazer o que, né, se fala para fazer também não faz. É que nem ir no médico, ele pede lá as coisas lá e você não faz, não adianta nada. Parece a minha relação com os gastros, né? Ele vai lá, me fala para fazer um monte de coisa, aí daqui 6 meses eu estou de novo lá com as mesmas coisas, fazendo endoscopia de novo. Por quê? Porque eu não faço nada que mandou fazer, não adianta. Enfim, isso é uma outra história. Medo e culpa.
Esse também é um ladrão. O medo, muitas vezes, é de se expressar porque tem medo da reação do cônjuge. Eu tenho medo da Dani. A Priscila falou que tem medo de mim. Você não sabe, Dani, ou Priscila, que é a Dani. Eu tenho medo da Dani. Porque ela fica brava comigo. E aí só que isso é ladrão da comunicação, porque às vezes a gente está pressupondo coisas que na verdade não foram conversadas. E a gente precisa ter, isso expressa falta de confiança. De que você não pode falar as coisas, porque tem medo da reação. Sabe qual é a pergunta que eu mais tenho medo que a Dani faça para mim? É quando chega naquele café da tarde, assim, ela pergunta assim, onde você almoçou? Mas é impressionante. É sempre quando eu vou no McDonald's, quando eu vou assim no Jerônimo, quando eu vou comer alguma coisa assim, aí ela me pergunta. Quando eu vou comer salada, que não sei o quê, ela nunca pergunta. Aí ela pergunta, onde você é? Eu falei, eu tenho que falar. Mas, sabe, mas assim, ao mesmo tempo a gente está aprendendo a lidar com isso. E a coisa da culpa é, às vezes, assim, fantasmas que a gente tem do passado. E a gente fica meio receoso. E esses fantasmas faz com que a gente se feche, porque tem medo de que repita, que tem medo que alguma coisa vai acontecer de novo. E quando, só para voltar aqui na questão do medo, eu escrevi aqui, eu esqueci de falar. Quando a gente está numa situação dessa, geralmente a pessoa mais reativa, ela tem que tomar cuidado, porque sempre tem no casamento aquele que é o mais reativo, e às vezes a pessoa mais reativa fala assim, eu já tinha te dito isso, eu sempre te falo isso. Está vendo? Você sempre faz a mesma coisa. O que eu te falei? Nossa, né? Não pode falar isso, gente, não pode. Sabe? Engole seco, conta até 10. Mas não pode, gente, isso daí. Por quê? Porque aí fala assim, eu como um homem sensível, eu paro de falar, não falo mais. Vou contar uma coisa que aconteceu hoje, gente, ó. Nós estávamos acordando, estava na cama ainda, assim, sabe, despertando, assim. Aí a minha senhora, aqui do meu lado, a minha esposa amada, ela falou assim, aqueles refrigerantes que estão ali, não sei aonde, debaixo da cômoda lá, foi você que comprou? Eu falei, fui eu que comprei. Acabamos de acordar. E onde você vai usar? Não, vou levar no almoço hoje lá com meu irmão no churrasco. Mas para que tanto refrigerante? Quem vai tomar tudo aquilo? Aí eu falo, bom dia para você também. Você acha que isso é uma coisa que você tem que falar para mim logo? Tudo bem, eu comprei muito refrigerante, exagerei, confesso, estou errado. Né? Me puna. Mas vamos falar bom dia um para o outro? Hã? Depois, mas sabe, assim, vamos devagar, acabamos de acordar. Deixa eu tomar bronca, pelo menos, depois do café da manhã. Né? Porque sabe o que vai acontecer da próxima vez? Eu vou comprar o refrigerante e vou deixar na porta-mala do carro. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Estou certo? Estou errado. Não é assim. Assim eu não chego no nível da comunicação que a gente quer chegar. Porque a gente começa a ter os segredos. E nenhum casamento pode ter segredos. Mas a gente começa a ter segredo por quê? Porque tem medo da reação do outro. Então, Fábio, te amo, amor. Outro ladrão, egoísmo e individualismo. Isso aqui acontece muito quando já o casamento ele já está ficando mais assim, sem oxigênio. Aí cada um começa a fazer o que quer. Sabe, aí porque assim, nós já somos egoístas por natureza. Por causa do pecado, nós acabamos sendo egoístas. Nós sempre estamos olhando para aquilo, né? Só que quando começa a coisa a ficar muito ruim, parece que isso aí tende a piorar. E geralmente, isso é quando a gente perde a esperança. Aí vira o eu ao invés do nós. E o egoísmo é uma tendência natural do ser humano. E nós casais temos que lutar contra. E devemos estabelecer acordos. Porque aqui também tem outra coisa, que cada um de nós tem coisas que a gente gosta, que o outro não gosta.
mas tem que saber combinar para não ficar, porque, né, antigamente era uma coisa assim que surgia muito questão de futebol. Aí o marido largava a esposa para ir jogar bola, e depois já vinha o churrasco, aí depois do churrasco tinha resenha, aí voltava para casa às 5 horas da tarde, aí ficava brava, a mulher bicuda, não sei o quê, falava assim, mas eu preciso jogar bola. Eu, né, também, mas precisa ser 10 horas do dia, não dá para diminuir um pouco. Então, assim, o combinado não sai caro, mas para combinar precisa conversar, precisa ter comunicação. E aí se não comunica, aí cada um começa a fazer o que quer. Aí tem retaliação. Ah, você faz assim? Ah, então próximo sábado sou eu que vou sair, eu vou para o shopping e vou comprar tudo e vou pôr no seu cartão. Então, aí já, a coisa, em vez da comunicação subir, tá caindo. E por último, questões como dúvidas e ciúmes. Não é, esse é o penúltimo, e eu termino no próximo. Dúvidas e ciúmes. Quando a gente começa a pensar assim, será que nós nos precipitamos? Será que eu casei com a pessoa certa? Quando a gente tem esse tipo de pergunta, é porque a gente não teve um bom desenvolvimento da comunicação social. Não conversou direito, no namoro beijou mais, do que conversar, do que saber da pessoa. E aí vem essas questões, e a gente fica começando a fazer umas caraminholas, começa isso. E assim, gente, é normal ter dúvida. Só que a gente tem que entender que a gente tem que cortar isso daí. Não, eu casei com essa pessoa e é com ela que eu vou ficar, agora está decidido. E vamos trabalhar. Se precisar procurar ajuda, tem que Ao alimentarmos a dúvida, nós passamos pela ansiedade, pela angústia. E os ciúmes tem muito a ver com a questão que às vezes vai gerando. Os ciúmes, ele tem o seu lugar. Não quer dizer que o ciúmes é totalmente uma coisa ruim, mas quando ele ultrapassa ali um nível, eu começo a transmitir uma insegurança, de um medo de perder a pessoa, e eu quero controlar a pessoa, a pessoa não pode fazer as coisas. A Dani, esses dias, eu vou confessar uma coisa que eu nem falei para ela ainda, mas nós temos o coração aberto aqui, Dani. Ela tem vários estagiários. Aí ela me contou, você não sabe que eu tenho um estagiário lá, não sei o quê, que ele é mais velho, já fez Iron Man, não sei o quê. Eu falei, fiquei meio... O que esse cara está fazendo lá, né? Vai correr lá na rua, vai nadar, estagiário de nutrição. Mas assim, você pensa naquilo e fala, não, mas segue o jogo, deixa lá. Estamos bem, estamos... Por quê? Mas também, às vezes, a gente começa a construir. Mas muitas vezes o ciúmes também tem muito a ver com nossas atitudes, porque a gente é daqueles que gosta de ficar fazendo futrique, paparicando, mexendo, não sei o quê, aí começa a ver que o cônjuge ameaça alguma coisa, aí você, na verdade, você está se revelando, porque é você que é a pessoa que faz as coisas e fica jogando para outra. Então também tem que prestar atenção nisso. Enfim. E por último, a questão das comparações. A comparação também é um ladrão da comunicação. Porque quando a gente é comparado, a gente sempre está na pior, a gente sempre está perdendo. Fala assim, olha lá, tá vendo? O Fábio acorda às 5 horas da manhã para fazer o café da manhã. Quando a pessoa fala isso, é porque o outro não faz isso. Então toda comparação ela é injusta. Porque você está comparando uma coisa que a outra pessoa não faz ou não é. E talvez ela não vai fazer e ela não será. Porque cada um é um. Cada pessoa é uma pessoa. É um indivíduo. Então, comparações não funcionam. Você pode, às vezes, falar assim, você viu fulano de tal? No aniversário, comprou não sei o quê, comprou não sei o que lá. É assim que você começa a comunicação? Não, a comunicação é assim... Olha, no meu aniversário, vamos fazer alguma coisa? Vamos comemorar? Vamos sair para jantar? Não precisa falar assim, olha, o fulano de tal levou ela para jantar, não sei o quê. Comparação não funciona. As comparações,
elas expõem e o cônjuge sempre sai perdendo. Comparações ofendem, porque atacam a dignidade da pessoa. E agora, esse negócio aí que tem aquela coisa, que a grama do vizinho sempre é mais verde, pode ser que seja sintética. Pode ser que nem seja grama. Tem que tomar cuidado com comparação. Resumindo aqui. Saiba escutar. Então, planeja tempo. Tenha tempo para namorar. Tá? Quem é casado precisa namorar também. Namorar é estar junto, dar de mão dada, é sentar na mesa, tomar café junto, ter um tempo junto de almoçar, de jantar, marca para sair, mas planeje, saiba escutar, aprenda a linguagem do outro, elogie. Isso é outra coisa. Gente, se você não elogia o seu cônjuge, pode ter certeza que tem alguém elogiando. Se você não está elogiando o seu cônjuge, alguém está. Então é melhor você assumir o controle e começar a elogiar. E isso é muito recorrente. Não generalize e não use expressões sempre ou nunca.